Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temia. Aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor. Eu creio que se eu fizer uma pergunta para você da realidade que está em nossa volta, eu creio que muitos de vocês irão concordar que o número de notícias ruins são números tão grandes, na verdade, mas graças a Deus que nós vivemos em Cristo Jesus. Ele é o nosso porto seguro, o nosso refúgio, amém, querido? Aleluia. Mas é uma realidade de que o mundo está vivendo. Há pouco tempo atrás, nós estávamos vivendo uma situação onde havia um questionamento na nação: o que deve acontecer? Se deve acontecer um impeachment, se deve acontecer uma renúncia, deve acontecer uma intervenção militar. E esses questionamentos existem. Quando ligamos a televisão, notícias de mortes e tantas outras coisas acontecendo a fim de minar a minha e a tua fé. A verdade é que muitas vezes nós estamos perguntando aonde virá a resposta, aonde está a saída? E a resposta é: a saída está no avivamento. No avivamento. Vidas, homens e mulheres incendiados pela glória do Senhor, pela presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos querem um avivamento, querido? Aleluia, aleluia. A primeira vez que eu vi, ou eu tive curiosidade para poder entender, eu me lembro certa vez que havia um pregador que estava ministrando na igreja, e de repente ele lançou o seguinte desafio para a igreja. Ele disse assim: seja você um avivalista. Eu nunca tinha escutado isso, irmão, avivalista, que negócio era esse? Mas eu sei que Deus estava usando ele de uma forma tão poderosa que eu falei: vindo desse homem só pode ser coisa boa. Eu falei: Deus, eu quero aprender, me ensina. Eu estou aqui, eis-me aqui para que o Senhor possa me usar, ó Pai, e que o Senhor me ensine a pagar o preço que for necessário. Nós estamos nesse processo querendo aprender com Deus, irmão. Mas meu desejo nessa noite é te encorajar também a ser um avivalista. Em nome de Jesus, ser um avivalista. Quando Abacuque, ele clamou por avivamento, o que Abacuque estava vivendo não era um momento tão diferente do nosso. Quando você volta um capítulo anterior, você vai encontrar os seguintes dizeres. Na Abacuque capítulo 2, verso 6: não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula aquilo que não é seu. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Vamos legalizar o pecado. Vamos fazer que o pecado se torne algo normal. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando a bebida o seu furor, e que embebeda para ver a sua nudez. Ai daquele que diz: a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Na verdade, o que Abacuque estava vivendo em sua época, como eu disse, não era algo diferente dos nossos dias. Porque havia os aproveitadores, havia corrupção, havia embriaguez, havia abusos sexuais, havia idolatria. Mas me chama muita atenção, no meio dessa confusão toda, num período onde o próprio povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam no auge para medidas opressoras, onde havia rumores de guerras, de invasão, onde os países vizinhos estavam em briga, em guerra. Agora já está começando esse papo de guerra novo aí, né, irmão? Terceira Guerra Mundial. Não sei quanto tem acompanhado na televisão aí. Havia esses rumores. Isso estava acontecendo, o povo estava se afastando da presença de Deus, estava sendo derrotado pelos seus inimigos. Então se levanta uma voz em meio àquele caos,
uma voz inconformado com tudo aquilo que estava acontecendo. Uma voz que decidiu, no meio de tudo isso, entrar na presença de Deus e dizer: Deus, muda a história da nossa nação, muda a história do nosso povo. O Senhor é quem pode fazer isso. E que o Senhor esteja despertando a mim e a você, para que sejamos uma voz nesses dias, e possamos ter atitudes, para que possamos manifestar a glória do Senhor por onde passamos. Quando Abacuque, ele estava clamando por avivamento, sabe o que ele estava querendo dizer? Quando ele clamou por avivamento, ele sabia que o propósito do avivamento é colocar Deus em primeiro lugar. Será que Deus tem sido o primeiro em nossa vida, em nossas decisões, naquilo que estamos fazendo? Deus está chamando avivalistas, pessoas que vão pagar um preço, pessoas que querem alinhar o seu coração com o coração do Pai, para fazer aquilo que agrada ao Pai. E então, Abacuque, quando clamou por avivamento, ele estava querendo dizer: Deus, seja o primeiro lugar, esteja em primeiro lugar em nossa vida, novamente. Primeiro lugar em nossas finanças, em nossa casa, em nossa nação, em nosso ministério. Quando ele clamou por avivamento, ele sabia que o avivamento traz temor. O avivamento não faz com que eu e você venhamos a viver apenas o presente. Hoje nós vivemos uma geração, querido, que parece que se perdeu o temor. Há tanta zombaria com o nome de Deus, com o nome de Jesus, o nome que ressuscita os mortos. Tantas coisas acontecendo, atitudes inconsequentes. Eu quero viver esse momento, eu quero fazer o que dá na cabeça. Tem perdido o temor, esquecem que no futuro próximo estaremos frente a frente com o juiz dos juízes, e teremos que prestar conta de todas as nossas atitudes e de todas as nossas palavras. O avivamento, ele faz com que eu e você venhamos a resgatar esses valores, faz com que você venhamos ter uma visão real do céu e do inferno. Certo pregador diz uma vez: se eu e você tivéssemos a oportunidade de estar apenas 5 minutos na eternidade, nós seríamos pessoas que oraríamos mais, jejuaríamos mais, nos consagraríamos mais. O avivamento traz santidade, um compromisso com a santidade de Deus e com a palavra de Deus. Mas interessante que quando nós lemos os evangelhos e começamos a observar as palavras de Jesus, você não vai encontrar Jesus falando sobre o Pai trazer um avivamento, traz um avivamento. Eu creio que João 8:29 possa responder. E ele diz assim: aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, eu sei para que eu vim nessa terra, eu sei para que eu existo, eu sei que o meu Pai está comigo, e tudo aquilo que eu faço é para agradar o coração do meu Pai. Ou seja, Jesus era avivamento andando na terra. E se eu e você queremos ser avivalistas, nós temos que ter também essa convicção em nosso coração, aleluia, que sabendo que Deus está conosco, que nós não estamos só, e todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões devem ser para agradar o coração de Deus. E quando eu estava estudando sobre esse assunto de avivamento, eu quis ler a vida de algumas pessoas que Deus usou de uma forma poderosa, numa certa época. E eu caí num livro, irmão, e eu indico para você ler esse livro também. Esse livro me impactou, na verdade ele me desafiou, eu fui confrontado. Sabemos que o livro dos livros é a palavra de Deus, mas Deus usa os seus instrumentos também, na verdade. E esse livro, ele mexeu demais comigo, e o título desse livro é: Por que tarda o pleno avivamento? Porque ainda nós não desfrutamos do pleno avivamento. O que está acontecendo? Nesse livro então, esse escritor, ele começa a colocar
o seu pensamento, porque ainda nós não desfrutamos de um pleno avivamento. Esse homem, escritor desse livro, se chama Leonard Ravenhill. E ele nasceu em 1907 e morreu em 1994. Ele foi também conhecido como pastor Ravenhill. Ele foi um inglês evangelista, avivalista, escritor, professor, especialista em história da igreja. E ele foi influenciado por um homem chamado Seymour Chadwick. E esse Seymour Chadwick foi um dos instrumentos que Deus usou ali no país de Gales para trazer o avivamento naquela nação. E Leonard Ravenhill foi como Josué e Moisés. Ele ficou na cola de Seymour Chadwick para poder aprender dos segredos que Deus havia colocado em seu coração. E pelo jeito esse homem aprendeu muito bem. E dentro das colocações de Leonard Ravenhill, porque nós ainda não desfrutamos de um pleno avivamento. Você segura aí, irmão, que eu vou me segurar aqui também, porque o negócio é forte. Ele diz assim: a única razão pelo qual não temos o avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Falamos que queremos, mas não queremos pagar o preço. Muitas vezes só tem sido palavras, da boca para fora. Eu quero avivamento, mas não quero pagar o preço. Como você quer derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem força para desligar o botão de uma TV? Como você quer derrubar as fortalezas de Satanás se não temos força nem para desligar o botão de um WhatsApp, de um Facebook, para passar um tempo de intimidade e qualidade na presença de Deus? Irmão, quando você estuda, quando nós estudamos sobre a história de avivamento, nós vamos chegar à seguinte conclusão: alguém se dispôs a pagar um preço que outros não quiseram. Alguém decidiu entrar no lugar secreto e passar tempo com Deus, se enchendo dele. Outra frase de Leonard Ravenhill é: a minha maior ambição na vida é estar na lista dos mais procurados pelo diabo. A minha maior ambição na vida é estar na lista dos mais procurados pelo diabo. Hoje tem crente fugindo. Está possesso, meu pai, chama o pastor. Se somos fracos na oração, nós somos fracos em toda parte. Pastor Abe Uber, ele tem uma frase muito maravilhosa que resume como deve ser a nossa vida. E ele diz o seguinte: o segredo dos segredos é a intimidade com Deus. Para que aquilo que nós estamos fazendo, querido, não se torne algo mecânico e frio. O mundo está marchando para o inferno a um ritmo tão rápido que, se fosse comparado aos modernos aviões supersônicos, esses iriam parecer tartarugas. E para nossa vergonha, nem recordamos quando foi a última vez que passamos uma noite em claro, clamando para que Deus derrame um avivamento que abale o mundo. A verdade é que quando nós buscamos Deus em oração, o diabo sabe que estamos querendo mais poder para lutar contra ele. Por isso, ele se levantará para tentar fazer com que eu e você venhamos parar de orar, de nos consagrar, de buscarmos Deus com mais intensidade. Você já percebeu isso, irmão? Agora eu vou jejuar. Agora eu vou ler mais a palavra de Deus. Daqui a pouco começa a chover um monte de coisa, um monte de situação. De repente você não está mais fazendo mais aquilo. A única preocupação do diabo é impedir os cristãos de alcançarem o território da oração, da intimidade com Deus. Satanás não teme estudos bíblicos que estão distantes da oração. Ele não teme um trabalho religioso, cristão, que está distante da oração. Na verdade, ele até ri do nosso trabalho, zomba da nossa sabedoria, zomba muitas vezes dos nossos talentos, das nossas habilidades. Mas ele treme quando encontra alguém que é íntimo do Senhor.
Eu tenho para mim, particularmente, que quando você vê alguém sendo usado de uma forma tão poderosa nas mãos do Senhor, eu tenho para mim que por mais que essa pessoa possa ter tanta autoridade no ensinar, no ministrar, quando ela está no lugar a sós com Deus, no seu secreto com Deus, ele não passa de um bebê chorão, dizendo: eu não posso fazer nada sem a tua presença. Tu és tudo que eu preciso. Recandaraba choriandalaba. O apóstolo Paulo diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Temos sido fervorosos, querido, em nossa busca e quando estamos servindo a Deus? Será que o nosso coração está em chamas? O púlpito pode ser uma vitrine aonde nós mostramos os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos. Mas o aposento da oração não temos como dar um jeito de nos aparecer. Aleluia. Tudo que você precisa está nesse lugar secreto. Aleluia. Que o Senhor esteja nos despertando nesses dias, despertando os teus avivalistas, homens e mulheres cheios da glória do Senhor. Faz alguns anos um pastor pregou uma tabuleta à porta da sua igreja com os seguintes dizeres: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Não há meio termo. Não há meio termo. O Evangelho não é uma história velha contada e nada. Não. É o fogo do Espírito que arde em nós, alimentados pelas chamas do amor eterno. E ai de nós se esse fogo baixar pelo fato de não avivarmos o dom de Deus que há em nós. Uma das coisas maravilhosas que pode acontecer em nossa vida, irmão, é buscar conhecimento. É nos aperfeiçoarmos naquilo que nós fazemos. Fazer o melhor para Deus, né? De corpo, alma e espírito. Porém, isso pode se tornar algo não tão benéfico quando nós simplesmente começamos a confiar na nossa técnica, na nossa força, e deixamos de nos tornarmos dependentes do Senhor. Devemos tomar cuidado para que as coisas não fiquem mecânicas, frias, geladas. Em todo tempo nós devemos depender do nosso amado. Conta-se a história de um homem, um prisioneiro chamado Charles Peace. Ele foi um prisioneiro inglês. E ele foi um homem que, enquanto viveu, decidiu fazer tudo aquilo que era errado. Tudo aquilo que era errado. Mas um dia ele foi pego pela justiça. E de tanta coisa ruim que Charles Peace fez, ele foi sentenciado à forca. Aquele homem ruim, coração duro. Então chega no dia da sua execução. Ele está na sua cela. A cela se abre para que ele possa ir em direção à forca, ao seu último suspiro. E quando ele sai daquela cela, um capelão cristão para na frente dele, com a Bíblia aberta, caminhando lentamente com ele em direção à forca. E Charles Peace estava ali, refletindo sobre os seus últimos momentos de vida, enquanto aquele capelão cristão estava com a Bíblia aberta e lendo textos falando sobre a eternidade, caminhando lentamente com ele. Mas a forma que aquele capelão leu era uma forma que chamou a atenção de Charles Peace. Que ele chegou, pediu licença para aquele capelão e perguntou: Senhor, o que o senhor está lendo para mim? Ele disse: eu estou lendo o conforto da religião, a palavra de Deus. Naquele momento, aquele prisioneiro que fez tudo errado na sua vida começou a pregar para aquele capelão.
e disse para ele: Senhor, me desculpe, mas se eu verdadeiramente cresce nisso em que você e a igreja dizem crer, sabe o que eu faria? Eu andaria por toda a Inglaterra, se necessário fosse, eu iria de joelhos, mesmo que a superfície inteira fosse recoberta de cacos de vidro, só para salvar uma alma. E assim eu teria dito: valeu a pena. A frieza daquele capelão trouxe uma indignação para aquele homem que estava indo para a sua eternidade. Não vamos deixar as coisas se tornarem mecânicas, frias, automáticas. Precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Aleluia. Hoje eu olho para você, vejo cisterna sem água, nada passa de canções, metodologias e mais nada. O lugar secreto está vazio, a nossa intimidade se acabou. Você trocou a minha glória e pensa que contigo ainda estou. Nunca foi a intenção de Deus que a igreja se tornasse uma geladeira para preservar a perecível religiosidade humana. Sua intenção era que ela fosse uma incubadora onde se desenvolveriam novos convertidos. Aleluia. E eu louvo ao Senhor porque essa igreja tem manifestado a presença do Senhor, ganhando vidas para Ele. O maior milagre ocorrido naquele dia de Pentecostes foi a transformação que se operou na vida dos discípulos, que aguardavam a promessa de Deus. Aquele batismo de fogo transformou a vida deles para sempre. O verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, é uma língua de fogo. Gregório McNutt, homem de Deus, ele usa a seguinte expressão, expressões que me chamam a atenção. Ele falou assim: orar para mim é como respirar. Orar para mim é como respirar. O interessante é que ele foi discipulado por Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill foi que orou sobre a vida de Gregório McNutt, que faleceu há pouco tempo, hoje está com o Senhor. E ele disse que Ravenhill disse para Gregório, disse que Ravenhill disse para ele assim: Gregório, quando você abrir a sua boca, quando você começar a liberar palavras, tem que sair fogo. O verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, é uma pessoa incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Um dos programas, assim, quando eu paro para assistir televisão, irmão, um dos programas que eu gosto de assistir é aqueles programas que ensinam sobre sobrevivência na selva. E eu fico ali, pasmo, como aquelas pessoas chegam naquele lugar, não tem nada na mão, e eles têm que se virar para quê? Para fazer fogo, para purificar a água, para fazer o alimento, tem que caçar. E eu fico impressionado com a técnica daquelas pessoas que chegam no lugar, eles não têm nada nas mãos, simplesmente tem 2 pedaços de madeira, 2 pedaços de pau. Alguém já tentou fazer fogo daquele jeito lá, irmão? Conseguiu? Virei teu fã. Eu gosto, você pergunta assim, eu viro fã desses pessoal aí, irmão. E o que acontece? Então ele pega 2 pedaços de madeira e coloca um ali deitado e o outro em pé, e ele começa então a girar aquilo lá para dar friccionar aquilo ali, dar um atrito, e ele começa
na esperança de que aquilo possa produzir uma fumaça, para que depois possa surgir a brasa. Então eu percebo que quando eles estão ali, e eles estão ali há muito tempo já, esfregando aquele pedaço de madeira, trabalhando naquele pedaço de madeira, e de repente então começa a surgir uma fumaça, eles ficam mais empolgados, e eles começam a trabalhar mais naquilo, e eles vão girando cada vez mais, com o intuito de que aquela fumaça possa aumentar. E eu fico imaginando Deus trabalhando na nossa vida, trabalhando no Antônio, no João, na Maria, no Davi, pastor Enoque, estou trabalhando em você, para que comece a produzir fogo. E ali então, eles começam a girar com mais força, e ali eles vão girando, e de repente surge uma pequena brasa. E ele já, eu assisto, né, irmão? Teste aí como que ele já faz, né? Já pega um ninho que é fácil de pegar fogo. Eles colocam aquela pequena brasa ali e começam a soprar. Quando surge a primeira chama, ali eles já sabem que eles podem produzir fogo suficiente para incendiar uma floresta. E o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo, labaredas para incendiar Londrina e as cidades vizinhas, para incendiar o Paraná, o Brasil, avivalistas do Deus Altíssimo. Uma pequena brasa pode produzir fogo. Quantas brasas nós temos nesse lugar? Aleluia. Recandaraba show. Recandalaba seri candalaba laba. O Evangelho é um fato, portanto vamos expô-lo com simplicidade. Ele é alegre, portanto vamos falar dele com alegria. Ele nos foi confiado, portanto vamos expô-lo com fidelidade. É a manifestação de um momento infinito, portanto vamos expô-lo com sentimento. É de difícil compreensão para muitos, portanto vamos expô-lo com ilustrações. O Evangelho é a revelação de uma pessoa, portanto vamos pregar Jesus Cristo. Isso aqui é doído, irmão. É possível que hoje temos o maior índice de pessoas frequentando a igreja com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. É possível que hoje temos o maior índice de pessoas frequentando a igreja com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, que eu não esteja englobado nessas pessoas, mas que o Senhor possa estar encontrando em mim, ó Pai, o esforço de querer fazer a Tua vontade e viver para Ti, de não viver um evangelho superficial, mas me derramar por completo a Tua palavra e a Tua vontade. Avivalistas, hoje é noite onde Deus está levantando os seus avivalistas, as suas avivalistas. Recandarabacô. Como irei sentir-me no dia do juízo final, se passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi, e ficar provado que minhas desculpas não foram mais do que meros disfarces para o meu orgulho e o meu acovardamento. Avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. O avivamento espiritual sugere a ideia que houve antes um declínio espiritual, porque tarda o pleno avivamento, porque ainda não estamos desfrutando do pleno avivamento. A resposta é simples: é porque muitos de nós estamos dispostos a viver sem Ele. É porque muitos de nós não temos mais intensidade e fervor na busca da presença de Deus e na oração e na intimidade com Ele. Escrevemos muito sobre o poder da oração, mas a orar não temos aquele espírito de luta. Dada porque muitos de nós temos olhado mais para o dinheiro, para a fama, a satisfação pessoal, a glória dos homens, do que levar os perdidos ao arrependimento. O avivamento tarda,
Porque muitos de nós, pregadores, evangelistas, pastores, cristãos no geral, temos tido receio de falar a verdade como deve ser dita. E eu gostaria de encerrar contando a história de um homem chamado Dumas. Existia um homem chamado A.W. Tozer, que foi o mentor de Leonardo Ravenhill também. E um dia Leonardo Ravenhill decide visitar A.W. Tozer. Existem muitos escritos de A.W. Tozer, escritos poderosos. E um dia Leonardo Ravenhill chega na casa de A.W. Tozer e vê um comportamento diferente de A.W. Tozer, e aquilo chamou a atenção de Leonardo Ravenhill. Porque quando ele chegou naquele lugar, A.W. Tozer estava com um pedaço de papel tremendo, muito emocionado. Parecia uma criança que acabou de ganhar o tão sonhado brinquedo. Aquele senhor emocionado com aquele pedaço de papel. E Leonardo Ravenhill pergunta para ele: por que você está desse jeito? E A.W. Tozer responde para ele: a tão sonhada carta que eu sempre desejei receber chegou em minhas mãos. E essa carta é para mim muito mais importante do que uma carta do presidente dos Estados Unidos. E ele disse: essa carta é de um jovenzinho africano chamado Dumas. E ele começou a contar a história de Dumas, que certa vez Dumas entrou numa igreja, e no apelo ele entregou a sua vida a Jesus. E quando acabou aquele culto, ele foi em direção ao pregador, e ali, muito tocado pela presença de Deus, ele chegou para aquele pregador e disse: pregador, você tem uma igreja para eu cuidar? O pregador olhou para Dumas e falou assim: mas quem é você? Eu me chamo Dumas. Você tem uma igreja para eu cuidar? Tá, mas você frequenta aqui a igreja? Ele falou: não, hoje é a minha primeira vez que eu vim aqui. E você quer uma igreja para cuidar? Ele falou: sim, eu quero falar para as pessoas aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu procurei em toda a minha vida, eu encontrei aqui hoje. E eu quero falar isso para as pessoas. Você tem uma igreja para eu cuidar? Aquele pregador pelo menos foi sincero e disse para Dumas: eu também já fui assim. E Dumas, eu quero falar disso que eu estou sentindo para as pessoas. Eu quero falar desse amor do Senhor que me tocou. E o pregador, percebendo que não ia ter como se esquivar de Dumas, falou para ele assim: perguntou para ele, né? Mas a escola bíblica dominical você veio? Ele falou: escola bíblica, que negócio é esse? Tá, como que é a sua leitura? Não sou muito bom nesses negócios não. Tá, e você quer uma igreja para você cuidar? É isso, eu quero falar desse amor que tocou a minha vida hoje. O pregador falou assim: é o seguinte, é a primeira vez que você veio, você está aí todo empolgado. Faz o seguinte, sai por essa porta aqui. Quando você sair por essa porta, vai falar com Deus, para ver se Deus vai te usar mesmo. Depois você me procura. E Dumas, na sua simplicidade, saiu da porta daquela igreja, começou a andar pela estrada. Caminhando por aquela estrada, ele encontrou um bosque. Naquele bosque havia uma trilha. Ele entrou naquela trilha, caminhou por aquela trilha. De repente ele encontrou um pequeno riacho. Atravessou aquele pequeno riacho, andou um pouquinho mais pela trilha e de repente encontrou uma caverna. E Dumas entrou naquela caverna. E ali Dumas perguntava para o Senhor: o Senhor irá me usar? E Dumas passou o dia inteiro naquela caverna perguntando para Deus: o Senhor irá me usar? Eu quero ser usado por ti. E não chegou a resposta. E Dumas passou a noite inteira naquela caverna perguntando: o Senhor irá me usar? Veio o segundo dia, veio o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia. Dumas naquela caverna: o Senhor irá me usar?
11º, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dias, Dumas perguntando: o Senhor irá me usar? No 21º dia, onde ele passou aqueles dias, ele não comeu pão, não conversou com ninguém, lavava o seu rosto ali naquele riacho. No 21º dia, o Espírito Santo veio sobre Dumas e disse: eu te chamei para pregar, e quando você impor as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Vá em frente. Ele recebeu a resposta que ele tanto esperava. E sabe o que ele foi fazer depois que ele recebeu a resposta? Voltou lá no culto daquela igreja. Quando acabou o culto, ele chegou para aquele pregador e disse: o Senhor já tem uma igreja para eu cuidar. Aquele pregador olhou e falou assim: rapaz, bem que eu vi que eu estava te conhecendo de algum lugar, eu não lembrava. Então Deus vai me usar, Ele irá me usar. Você tem uma igreja para eu cuidar. E percebendo ali que não ia ter como se esquivar dele, ele decidiu fazer uma reunião e disse assim: olha, eu vou ter uma reunião quarta-feira aí com o presbitério, o diaconato, e a gente vai decidir o que vai fazer com você. Ele sabia que o Dumas não ia largar do pé dele. Então eles fizeram uma reunião e bolaram um jeito para se livrar de Dumas. Olha, é meio louco assim, é difícil se livrar dele, né? Então vamos fazer o seguinte: existe uma pequena choupana abandonada, e pouquíssimas pessoas vão lá, 3, 4 pessoas. Olha, ele não é muito bom na gramática, ele não sabe lidar muito bem com textos, ele é meio ignorantão na forma de falar. Isso é uma situação que aconteceu com Dumas, viu, irmão? Com Dumas. Então eles falaram assim: ó, vamos mandar ele para essa pequena choupana, porque ali mesmo ele pode chegar na primeira reunião e falar alguma coisa, o povo vai ouvir. Na segunda ele já não vai ter muito conteúdo. Na terceira já tá, o povo vai falar assim: ó, rapaz, ó, vai procurar tua turma, esse negócio não é para você não. Esse era o plano que eles bolaram para tentar se livrar de Dumas. Leonard Ravenhill chegou na casa de A.W. Tozer, que tremia com aquele pedaço de papel nas mãos, muito emocionado. E A.W. Tozer disse que o homem que eles pensariam que seriam rejeitado, em sua época, teve uma das mais majestosas igrejas, com cerca de 1.200 pessoas, que paravam para ouvir Thomas falar cheio do fogo do Espírito Santo. Recandarabachori candalá, avivalistas, recandalabachei, homens e mulheres que serão usados de uma forma sobrenatural. Recandará nesses dias. Agora, qual seria o segredo de Dumas? Qual seria o segredo deste homem? Será talvez que seria a preocupação de saber: olha, hoje eu tenho a responsabilidade de falar do amor de Deus para algumas pessoas, e eu não aceito, eu não admito subir naquele lugar sem a tua presença, meu Deus, sem ter o óleo sendo derramado sobre a minha cabeça, o óleo da tua unção. Será que talvez o segredo de Dumas era esse? Saber: o Senhor me fez uma labareda de fogo que pode incendiar outras pessoas, então me use. Então me use. Recandaraba show. A história relata que a primeira vez que Dumas entrou naquela caverna foi no dia 17 de novembro. E por mais de 15 anos, sabe o que Dumas fazia todo 17 de novembro? Ele dava um beijo na sua esposa.
Ele beijava os seus filhos, pegava aquela estrada, caminhava naquela estrada, entrava naquele bosque, na trilha daquele bosque, atravessava o pequeno riacho, caminhava um pouco mais e chegava naquela caverna onde Deus havia falado com ele. E ele passava mais 21 dias diante da presença do Senhor, buscando novas revelações, nova unção, alimentando-se da presença de Deus, buscando a capacitação do Pai. Aleluia, renovando as suas forças, buscando conselhos de Deus. Existe solução para o Brasil. E a solução está dentro de mim, está dentro de você. E Deus nos chama nesses dias. E eu creio que possa haver o seguinte questionamento, a seguinte pergunta: aonde estão os meus avivalistas? Aonde estão os avivalistas de Londrina, do Paraná? Aonde estão eles? Aqueles que querem pagar o preço que outros não querem pagar. Deus chama os avivalistas nessa noite, aqueles que estão dispostos a dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim, e tudo que eu fizer, aonde eu estiver, é para que Ele seja conhecido. Que o Senhor esteja levantando uma geração como Dumas. E se eu fico, Deus usou Dumas, um homem que tinha tantas dificuldades para se expressar naquilo que fazia. Eu fico imaginando quanto Deus pode fazer através da vida de cada um que está aqui. Eu gostaria que nesse momento, querido, você que entendeu aquilo que o Espírito Santo de Deus quis liberar nesse dia, nos chamando a um nível de comprometimento maior, querido, na sua presença. Aleluia, aleluia. Você que entendeu que você, querido, é um ministro que é labareda de fogo e pode incendiar a vida de muitas pessoas. Saia do seu lugar e venha aqui à frente rapidamente. Nós queremos orar por você, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Apresente-se do Senhor dizendo: eis-me aqui, Deus, usa-me para a tua glória, usa-me para o teu louvor, em nome de Jesus. Chorei, candalaba, cheia, andalaba. Apresente-se diante do Senhor. Aleluia. Existe uma canção que diz: só temos uma vida que logo passará. Por Cristo que foi feito, por Cristo que for feito é o que permanecerá, querido. Deus, levanta os teus avivalistas, as tuas avivalistas dessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, 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 traga uma porção nova da tua glória, Senhor Deus, sobre nós. Levanta pessoas que serão usadas como Dumas, ó Pai, de uma forma tão poderosa e majestosa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aviva-nos, aviva-nos para a glória do teu santo nome. Derrame um óleo fresco, Pai, derrame um óleo fresco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Fale com Ele, fala com Ele. Busque o poder do alto, querido, busque o poder do alto. Vamos nos esvaziar de nós mesmos para dizer: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Libera o Teu Espírito, Senhor Deus, sobre nós. Faça algo novo, Pai. Vem
Espírito Santo. De onde caístes e volte ao primeiro amor, pois conheço as tuas obras. Assim diz o Senhor. Lembra-te de onde caíste e volte. Ele nos chama, querido, para voltarmos ao lugar de intimidade. Ele nos chama, cada um de nós. Voltemos ao lugar de intimidade, onde passávamos tempo com Ele, onde tudo era para a glória dEle. Deus, ativa os teus avivalistas. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Crianças, jovens, velhos e velhas, sendo usados pelo Senhor, em nome de Jesus, todos para a glória do Senhor, todos sendo usados para a tua glória. Incendeia, incendeia-nos, Deus, incendeia-nos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche-nos. Fale com Ele, avivalista, fale com Ele. Põe para fora a tua adoração.
o Senhor Deus poderoso, digno de... Ele quem batiza com fogo, e tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo. Batiza com fogo, Espírito Santo. Batiza, batiza, batiza nessa noite. Candará, cantará,